Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Eis que já está no ar a última edição da semana do Telenotícias. Nesta edição de sábado, destacamos que foi o início de dia marcado pela violência na cidade da Matola. 4 homens foram mortos a tiros por volta das 9 horas desta sexta-feira, durante um confronto com a polícia. Segundo as autoridades, os indivíduos estavam envolvidos num plano para assaltar uma empresa de betão e construção civil. Segundo informações avançadas pelo Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Maputo, os suspeitos faziam parte de uma alegada quadrilha que se preparava para levar a cabo uma ação criminosa. Segundo o Comando, os 4 indivíduos foram surpreendidos pela força operativa quando se dirigiam para o local onde alegadamente pretendiam realizar o assalto. Ao aperceberem-se da presença policial, os suspeitos terão aberto fogo, desencadeando uma troca de tiros que culminou com a sua morte. O Comando Provincial da PRM Maputo confirma, portanto, 4 óbitos, conforme podemos testemunhar. Trata-se de meliantes que foram abatidos pela polícia. Na verdade, foi por meio de uma denúncia que tomamos conhecimento de que esta quadrilha, portanto, composta por 4 elementos, pretendiam perpetrar uma ação criminosa do tipo roubo em uma empresa de betão e construção civil. Portanto, na sequência, a nossa polícia, através da nossa força operativa, teria abortado esta ação e, por efeito, tendo chegado no local, os malfeitores aperceberam-se da presença policial, tendo de imediato aberto fogo contra, portanto, as nossas forças operativas, e estas, em meio proporcional, retalharam. E nessa retaliação, portanto, viria a culminar com esses óbitos que acabamos, portanto, de registrar. Ainda segundo o porta-voz da PRM, no perímetro onde ocorreu o confronto, foi encontrada uma pasta contendo armas de fogo. As autoridades acreditam que se trata de armamento utilizado pelos suspeitos, com base na avaliação preliminar feita no local. Importa aqui referenciar que, a escassos, portanto, perímetros daqui do local de facto, encontramos, portanto, uma pasta contendo armas de fogo. 3 armas, 2 armas, portanto, de tipo pistola e 2 armas de tipo AK-47. Portanto, acreditamos nós que trata-se de armas de fogo que tenham sido, portanto, usadas portanto, por esses malfeitores que perpetravam, portanto, ações criminosas aqui nesta parcela do país. Podemos afirmar que foram armas, portanto, usadas por esses malfeitores, avaliando por aquilo que foi, portanto, o cenário. Estamos aqui no lugar de facto e as armas foram encontradas, portanto, a escassos metros, a escassos perímetros desse local de facto, e acreditamos que tenham sido, portanto, armas usadas por esses malfeitores. Enquanto isso, no plano internacional, o presidente da República, Daniel Chapo, continua a sua digressão pela Europa. Defende, depois de Espanha, o estadista visitou Portugal e defendeu uma reflexão mais racional em torno da questão da nacionalidade no encontro com a comunidade moçambicana radicada naquele país. No âmbito da sua visita de trabalho a alguns países do continente europeu, Daniel Chapo escalou Portugal, onde manteve encontro com moçambicanos residentes naquele país, alguns deles artistas plásticos. Chapo também ouviu as preocupações de quem viajou para Portugal com a pretensão de aproveitar as oportunidades que o país oferece, mas se debate com dificuldades em regularizar a situação dos seus documentos. Diante deste dilema, o estadista assegura que implementará soluções. Já falou e nós vamos ver o que é que nós podemos fazer para reabilitá-lo, colocá-lo em condições e que possamos ter a nossa embaixada a trabalhar no edifício que está muito bem localizado e até por estar numa zona nobre e nas condições em que está, até faz mal a beleza da zona. E nós temos que trabalhar para ver se criamos as condições para o efeito e vamos trabalhar para isso. Também estas questões de trabalharmos com o governo português para que os moçambicanos sejam tratados como nós tratamos os portugueses em Moçambique, registramos e vamos trabalhar neste
Chapo também defendeu a necessidade de implementação de medidas de inclusão, destacando que deve haver mais moderação e senso, especialmente na lei da nacionalidade, em que muitos moçambicanos enfrentam dificuldades. Eu acho que tinha que haver, na minha opinião pessoal, um pouco mais de condição e um pouco mais de moderação, um pouco mais de senso, sobretudo na lei da nacionalidade. Há aspectos que, na minha opinião pessoal, tarde ou cedo, as decisões radicais podem levar as pessoas a perceberem que a decisão que foi tomada não é correta. O radicalismo é sempre um perigo. Por isso se diz que tudo em excesso faz mal, não é? Sem exceção. Então, quando nós também queremos tomar decisões, temos que ponderar, temos que ter bom senso e não ir ao radicalismo. Porque, como eu disse, não há ninguém que desenvolve sozinho, sem depender dos outros, como pessoas, e os países também. Não há nenhum país no mundo que vai desenvolver de forma isolada. O chefe de Estado admitiu não existir nação que desenvolva sem a colaboração de outras, defendendo a necessidade da colaboração entre países. E no domínio político, a bancada da Frelimo na Zambésia desafia os deputados da Assembleia da República, melhor dizendo, a contribuir com conhecimentos sólidos para a independência econômica do país, bem como para o diálogo e união entre os moçambicanos. Como forma de viabilizar os seus trabalhos de base ao nível da província, os representantes dos zambesianos na Assembleia da República pela bancada da Frelimo estiveram com o primeiro secretário do partido nesta parcela do país para manifestar o interesse de juntos das comunidades, fortalecer os níveis de conhecimento que levem a uma resolução eficaz para o melhoramento da vida das comunidades. Várias deliberações e o nosso círculo eleitoral, não posso dizer que foi uma das... Os deputados foram os melhores, mas tenho que dizer que dedicamos-nos e produzimos vários instrumentos. Um dos instrumentos que posso dizer já foi o programa quinquenal do governo. E outros instrumentos que depois hei de dizer, depois do camarada primeiro secretário tecer algumas considerações e orientações a nós. O primeiro secretário do Partido Frelimo na Zambésia elogia a participação destes na valoração dos esforços moçambicanos em aprovação de vários instrumentos que vão nortear as atividades de desenvolvimento do país e a capacidade de diálogo de construção da moçambicanidade. Façam valer este amor, esta confiança, este respeito que a população da Zambésia, particularmente e do país em geral, tem para convosco como deputados que depois de eleitos por uma lista, numa província, representa o país no seu todo. Queremos pedir que para que sejam o exemplo por excelência do desenvolvimento, da promoção da cultura de paz, diálogo entre os moçambicanos. Temos vindo a testemunhar com muita satisfação, sublinha-se com muita satisfação como partido, as ações que vocês têm levado a cabo. Queremos como partido curvar-nos a esta forma vossa de ser e de estar na casa do povo e dizer muito obrigado pelo exemplo de humildade, de urbanidade, de cordialidade que o círculo eleitoral da Frelimo na Zambésia tem mostrado na Assembleia da República. Sobretudo quando é para construir consensos. Consensos que visam o desenvolvimento do país que sonhamos rumo à independência econômica. O encontro tinha como principal objetivo garantir que estes deputados estejam em sincronia com as comunidades, até porque estes, durante a próxima semana, vão visitar vários distritos para melhor viver os desafios e apadrinhar na sua resolução.
Ainda na Zambésia, o presidente da Liga da Juventude da Resistência Nacional de Moçambique está a reorganizar as estruturas de base com vista à coesão entre membros e à reativação de ações políticas rumo às próximas eleições. Em conferência de imprensa, o presidente da Liga da Juventude, da Renamo, diz que com a reabertura das sedes do partido, um pouco pela província da Zambésia, abre-se um novo capítulo de ações políticas visando garantir o envolvimento dos jovens da Renamo em várias frentes. A revitalização das bases. Nós temos que ir ao terreno para irmos perceber se a juventude está ativa. Nós temos direção a todos os níveis. E essa direção é composta de 9 jovens que devem ser completa em todos os níveis até os postos administrativos. Daí nós avançamos para atividades do partido. O presidente da Liga da Juventude da Renamo, Sajuma Fitas, diz que os desmobilizados da Renamo tiveram um papel importante para a reabertura das sedes dos distritos da Renamo, o que se circunscreve nos desafios para a contribuição para o desenvolvimento da vida dos moçambicanos. Aos moçambicanos em geral, o nosso sincero agradecimento pela confiança contínua depositada na Renamo. Essa confiança é a força motriz que nos inspira a lutar diariamente por um Moçambique mais justo, democrático e inclusivo. Não poderíamos deixar de reconhecer o papel dos nossos valorosos desmobilizados, representados pela ACOLDE, que após a última reunião realizada na cidade de Maputo, tomaram uma decisão sábia e patriótica a optarem pela reabertura das nossas delegações, partido a nível nacional. Esta ação representa um forte sinal de unidade, de reconciliação e de maturidade política. Endereçamos igualmente uma palavra de apreço a todos os presidentes da Liga da Juventude da Renamo, em todos os níveis e escalões da nossa estrutura, pelo seu trabalho incansável e dedicação exemplar à causa do partido. De referir que ao nível da cidade de Climane, várias ações estão programadas para a revitalização das atividades da Liga da Juventude da Renamo nesta parcela do país. Em um esforço para modernizar a administração pública, o governo lançou o Portal dos Funcionários e Agentes do Estado, uma plataforma digital destinada a tornar mais eficiente a gestão dos recursos humanos na função pública. A iniciativa foi anunciada durante o briefing semanal pelo porta-voz do governo, Inocêncio Impissa. O novo portal permitirá aos funcionários e agentes do Estado aceder de forma rápida e segura a informações sobre a sua carreira, vencimentos, processos administrativos e outros serviços relevantes. De acordo com o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, esta iniciativa insere-se no esforço de flexibilizar as respostas às solicitações dos agentes do Estado relativamente à sua situação profissional, com o objetivo de modernizar a administração pública, melhorar a qualidade dos serviços públicos, reforçar a integridade e combater a corrupção. O Portal de Funcionários e Agentes do Estado é uma plataforma digital concebida para flexibilizar as respostas às solicitações dos funcionários e agentes do Estado relativas à sua situação profissional, melhorar a qualidade dos serviços prestados e facilitar a comunicação interna entre os funcionários e os seus diferentes níveis de governação. O lançamento deste portal constitui um passo importante rumo à digitalização dos processos e dos procedimentos que ocorrem na nossa administração pública, no quadro da transformação digital que Moçambique decidiu abraçar, com vista à modernização da administração pública, ao melhoramento da qualidade de serviços públicos, no fortalecimento da integridade e combate à corrupção, para além de prover à profissionalização dos nossos funcionários públicos. Para Impissa, trata-se de uma ferramenta estratégica no processo de digitalização do país. Apelou aos funcionários do Estado para que utilizem massivamente o portal, concebido para facilitar o acesso a dados e serviços relacionados com a sua atividade profissional. Trata-se de uma ferramenta nova, produzida por quadros nacionais dedicados e empenhados na empreitada da digitalização do país. Fazemos apelo, neste caso, aos funcionários e agentes do Estado que são utentes desta ferramenta a utilizarem de forma massiva este portal, concebido para facilitar o acesso aos seus dados e informações mais frequentemente procurados.
sobre a sua situação profissional. Impisa terminou sublinhando que o portal estará sujeito a ajustamentos e melhorias sempre que se revelem necessários durante a sua utilização. Manifestou ainda a esperança de que a plataforma consiga dar resposta às principais preocupações dos funcionários que dela fizerem uso. O portal de funcionários entes do Estado é uma plataforma dinâmica, sujeita a melhoramentos que se revelarem necessários enquanto forem sendo utilizados. Por isso, convidamos aos utentes que tiverem contribuições concretas para a melhoria do mesmo a canalizarem ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública, mas também através dos canais internos desta mesma plataforma, para que sejam considerados à medida em que o portal vai sendo explorado, de modo a que o mesmo responda cabalmente às preocupações dos funcionários neste domínio. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para acompanhar mais notas de reportagens. Nós voltamos já e não sai daí. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes de futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. Tal como prometido, era mesmo breve o intervalo, já estamos de volta para a segunda parte. Nesta segunda parte, destacamos que no âmbito da participação juvenil, a Organização da Juventude Moçambicana prepara-se para a sua 7ª Conferência Nacional. O evento, que terá lugar entre os dias 10 e 12 do corrente mês, visa revitalizar os órgãos centrais da UJM e eleger um novo secretário-geral em substituição de Silva Livano. A conferência terá candidatos do nível central, da cidade de Maputo e da província de Tete e pretende ainda garantir a inclusão de jovens entre os 15 e 30 anos. Entraram 3 candidaturas, uma que vem do nível central,
que é o camarada Constantino André, que atualmente desempenha as funções de presidente do Conselho de Jurisdição Nacional. A outra vem da cidade de Maputo, do camarada Baera Bento Moreira, que é o secretário para a área de mobilização e propaganda a nível central. E a terceira do camarada Samson Chongo, que é membro do Conselho Nacional pela província de Tete. Esta nova diretiva traz profundas inovações. Nós estratificamos, portanto, os órgãos da OJM por faixas etárias. O primeiro grupo é de membros dos 15 aos 20 anos, que são, portanto, com 15 anos que se entra na OJM. Preciso que estes camaradas estejam enquadrados em todos os órgãos até ao Conselho Nacional. E temos de 21 anos a 30. Portanto, este que nós chamamos o grupo base, em que, portanto, o primeiro grupo de 15 a 20 são apenas, tanto 25% do peso total. O segundo grupo de 21 anos a 30 são 50% do órgão. E o último grupo de 31 a 35, que é também a outra parte dos 25% de todo o órgão, que é para permitir que os órgãos da OJM tenham pessoas com idades compreendidas efetivamente de 15 a 35 anos, para que não possamos apenas ter uma OJM envelhecida. Teremos nas primeiras horas a sessão de abertura pelo camarada presidente Daniel Francisco Chapo, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, que vai proferir a aula inaugural, portanto, onde em linhas gerais vai deixar, portanto, o comando para a OJM nos próximos 5 anos, o que o OJM, portanto, a Frelimo pretende ver, quais são os desafios e as transformações que devem, portanto, incidir sobre a OJM. A Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, concedeu esta semana uma conferência de imprensa para destacar os avanços e desafios encontrados na implementação da proteção social em Moçambique. A governante destacou o compromisso do Executivo em ampliar os mecanismos de apoio às famílias mais vulneráveis e garantir uma resposta mais eficaz às situações de pobreza e exclusão social. Segundo a Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alana, é com base no crescimento econômico que um país se desenvolve para combater a pobreza. Afirmou que a implementação de programas de proteção social dirigidos aos mais vulneráveis é essencial e que a segurança social obrigatória pode também desempenhar um papel importante na redução dos índices de pobreza no país. É com base no crescimento econômico que um país se desenvolve e que possamos combater a pobreza. E há outras ações que são feitas pelo setor do trabalho, gênero e ação social, que é a proteção dos grupos mais vulneráveis. E nós o fazemos, que é a nossa atribuição, como setor da ação social, que é a implementação dos programas de proteção social. Portanto, nós temos que proteger os mais vulneráveis. Mas também, porque nós estamos a falar da proteção social como sistema, como um todo, nós temos a proteção social básica, que é onde nós fazemos assistência dos grupos populacionais mais vulneráveis, mas também temos a segurança social obrigatória. E é através da segurança social obrigatória que também podemos contribuir para reduzir os índices de pobreza no país. A ministra acrescentou que o Ministério tem vindo a sensibilizar as empresas para cumprirem com o pagamento de segurança social. Reconheceu, no entanto, que algumas enfrentam dificuldades no pagamento de juros em atraso, razão pela qual foi aprovado um decreto que perdoa multas, de modo a facilitar a canalização das contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. Temos estado a sensibilizar as empresas, temos estado a chamar a atenção a elas sobre esta necessidade, muito recentemente, porque algumas delas têm dificuldades de pagar os juros de mora, as multas. Foi aprovado um decreto, muito recentemente, que é mesmo para o perdão das multas, a redução dos juros de mora, que é para poder facilitar o pagamento ou a canalização das contribuições para o Instituto de Segurança Social, porque estamos conscientes que o trabalhador não pode ser prejudicado. Por fim, Alane explicou que o sistema de assistência social em Moçambique é de caráter seletivo, uma vez que depende das receitas fiscais do orçamento do Estado, que atualmente ainda não permitem abranger toda a população. Acrescentou que existem critérios bem definidos que determinam a inclusão ou exclusão de determinados grupos. A assistência social em Moçambique ainda não tem um caráter universal. O nosso sistema de assistência social em Moçambique é seletivo. É seletivo porque ele depende das receitas fiscais, do orçamento do Estado, ainda não permite cobrir todos.
Portanto, ainda não é um sistema universal. Não sendo o sistema universal, ele sendo seletivo, há critérios que são definidos. E é nesses critérios que nós temos a inclusão ou exclusão de determinados grupos. Portanto, é sim possível acontecer que, olhando para as condições materiais da família, se sinta que ela não pode ser beneficiária em detrimento de uma outra que está em piores condições, porque o sistema é seletivo. E agora uma nota cultural. O escritor Hélder Moeia relançou a sua obra O Código das Serpentes numa cerimônia realizada no Centro Cultural Bons Sinais, que reuniu diversas figuras do mundo das artes, cultura e educação. O Centro Cultural Bons Sinais esteve repleto de cidadãos de vários estratos sociais que, pelo título da obra, suscitou a curiosidade de presenciar ao relançamento desta obra literária do escritor zambesiano Hélder Moeia com o título O Código das Serpentes. O apresentador da obra destaca a visão e qualidade dos contos descritos neste tema, que por si só remete a uma visão que, por detrás das danças das cobras praticadas no distrito de Namaroi, norte da província, há muito mais que aprender. A palavra código remete-nos aos domínios da jurisprudência, carregado de todo o simbolismo, rigor, sincronismo e secretismo. Conjugada a palavra serpente, estimula instintivamente os sensores da herpetologia inata a qualquer ser humano, na sua singularidade emocional e existencial. Nós vimos, quando as cobras apareceram, todos já queriam, quase que as senhoras já queriam tirar os sapatos saltos e começar a correr. Se lhe juntarmos a capa com o seu esplendor verde oliva, temos um perfeito quadro de suspense. Na passagem deste quadro inicial, simultaneamente místico, sígnico e algorítmico, para o conteúdo perfilado em 27 capítulos, cedo se apercebe que a obra não se limita à sugestão de um enredo. Estende-se por uma teia de armadilhas que colocam o leitor na defensiva, lutando pela sua sobrevivência emocional. É uma obra sem fronteiras geográficas. Estende-se por uma... Apesar de rebuscar episódios bem localizados, prenhe de espaços intercontinentais e projeta-se no contexto global. O autor da obra literária O Código das Serpentes, Hélder Moeia, fala das suas inspirações para escrever o livro e convida os cidadãos a mergulharem nas viagens que são trazidas no mesmo. Ninguém sabe, mas eu anuncio a todos vocês que já seguraram. A cor do livro é a cor da mamba verde. E aquela paisagem é uma paisagem tirada de onde essa mamba foi encontrada. Então é um segredo. Mas queria contar uma outra coisa. O revisor da obra não está aqui, chama-se Ricardo Santos. Quando ele leu a obra pela primeira vez, a primeira reação dele foi: "Oh Hélder, onde é que foste inventar esta história?" Eu disse: "É uma história verídica que me foi contada por alguém." Então o Ricardo Santos disse: "Não, mas não digas que é uma história verídica. Deixa assim. É pensar em que saíram tudo da tua cabeça." Eu disse: "Não, eu tenho que ser, porque a pessoa pediu-me para que eu revelasse este facto." E o que é que aconteceu na realidade? Ele disse: "Boa noite. Como está?" Então ele perguntou: "O senhor de onde vem?" Eu disse: "Da Zambésia, Climane." Eu também sou de Climane. E fomos comendo e ele ficou entusiasmado. Então começou a desbobinar a história dele, que é a história do livro. História mirabolante. Começou a desbobinar a história sem parar. 2 horas a falar. Um homem que de repente não parava de falar. Durante 2 horas. Acabamos de... A hospedeira veio, a história continuou. E era uma história arrepiante. Quando ele terminou, ele
e adormeceu. Eu é que não consegui dormir. A história que ele me tinha contado, que está neste livro, eu não consegui. Então levei todo o resto da viagem a pensar, mas esta história, o homem descarregou de mim essa história toda. Por algum. Então, quando chegamos em Lisboa, ele não falou descarregar, acordou quando aterrou, eu olhei para ele. Quando ele levanta as bagagens, de novo, eu disse, olha, já que o senhor vai embora, precisa-me escrever essa história. Ele disse, autorizo-se, senhora, mas ele, o meu nome, vai perceber por quê. Podes contar a minha história com nomes de... A Associação dos Escritores da Zambésia diz que o livro traz a identidade de uma província rica, são seus valores culturais. A obra que nós tenhamos aqui de uma província riquíssima na componente daquilo que são os... É um escritor que, de certa forma, não dissocia que tem sido os seus escritos, tendo em conta que ele sabe que a província de Zambésia oferece um pouco de tudo e o essencial do qual tem que ser a sociedade. Esta obra percorre a África, os continentes deste universo, e ela demonstra que os pais identidade e província, a essa associação sentimos-nos regozijados e marcamos de certa forma aquilo que a tamanha contribuição literária do Estado na Zambésia enaltece o papel e da necessidade de sempre nunca se esquecer da proveniência de cada um descrita nesta obra. É um romance em Portugal e vai desembocar na Zambésia, cujos títulos, como Quilimane, onde a história se desenrola. É um livro que oferece conhecimentos culturais, um livro que nos chama a atenção a necessidade de nunca nos esquecermos da nossa proveniência, nunca nos esquecermos dos nossos ancestrais. Por mais que migremos por alguma razão para terras além de África, nunca nos esqueçamos da nossa essência. Caros presentes, o livro O Código das Serpentes nos remete ao Liqueche, a dança das serpentes que aqui vimos, tradicionalmente do distrito de Namarroy, onde homens e mulheres dançam com as serpentes como se de colares se tratasse, também vimos, ou um conjunto de objetos de adorno. Uma das curiosidades por parte dos que estiveram era para poder assistir à Dança das Cobras, uma das marcas culturais do distrito de Namarroy, norte da província da Zambésia, que chega a ser um cartão de visita em todas as festividades locais e da província no seu todo. Enquanto Helder Moeia relança a sua obra, O Código das Serpentes, nós reafirmamos o nosso compromisso em informá-lo já na segunda-feira, mesma hora aqui no Telenotícias. Que o seu final de semana seja altamente abençoado. Até lá, fique bem.